Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 28 de março. Agora na Espanha são 11 horas e 27 minutos, no Brasil 6 e 27 da manhã. Eu tô no gráfico diário ancorado pelo canal de Keltner e pela nuvem de Shimoku. Como a gente iniciou a incursão para dentro do canal, que a gente não tinha feito até ontem a gente agulhou para dentro do canal e hoje a gente está desenhando um corpo real vendedor para dentro do canal. Então, claramente isso aqui já é, oficialmente já é uma onda 2. Então a nossa onda um não bateu 30 mil, bateu 28.868 no pump do dia 22 de março, no dia da divulgação da taxa básica de juros. Depois a gente começou a fazer topos descendentes, estamos desenhando fundos ascendentes. Então isso aqui com certeza vai acumular como uma onda 2, pode ser triangularizada, provavelmente vai ficar aprisionando o ativo entre essa LTB aqui dos topos descendentes e a LTA que vai se formar na base, para depois explodir numa onda 3 que vai levar a BTC para além desses cumes aqui, dessa congestão aqui desenhada entre maio de 22 e junho de 22. Vai passar de 32, provavelmente vai bater aqui na base dessa congestão aqui, na altura de 36. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue ganhando espessura, em que pese esse início de onda 2. Isso aqui, quando alcançar 2 ou 3 quadrantes, vai fazer com que o preço inicie a aproximação, mas segue também aqui o game dessa sequência ondulacional de Elliott. No intraday, a BTC tá um reloginho. Vocês vejam que a banda de VWAP de hoje, do dia 28 de março, terça-feira, está engolfada pela banda de ontem. Então é bem provável que agora a gente tente estressar a aresta superior dessa cunha. Então é bem provável que a gente pipoque até 27.600 e depois fique perdendo amplitude movimentacional para depois explodir para um patamar acima de 32, 33 mil dólares. No diário ancorado pela banda de VWAP mensal, a gente esgarçou aqui a upper e agora está iniciando a nossa onda 2 aqui no diário. Foi 1, 2, depois vai iniciar a onda 3. Na seara fática, 7 detalhes no processo da CFTC, o regulador de commodities e derivativos norte-americano, contra a Binance, revela detalhes até surpreendentes. Dentro da reclamação de 74 páginas, a CFTC rotulou Ether, BUSD, Tether e LTC Litecoin como commodities, juntamente com BTC, e fez algumas outras reivindicações surpreendentes. Agora, rotular a BUSD como commodity é algo assim bizarro. Os tokens rotulados como commodities surpreenderam a comunidade cripto e jurídica. A SEC argumentou que a BUSD seria um título não registrado. Gente, a BUSD é uma stablecoin pareada 1 para 1 contra o dólar norte-americano. Chamar a BUSD de commodity é dizer que o Fed tem o poder de imprimir commodity. Enfim, não tem como entender. O CZ imediatamente fez uma defesa longa da série de equívocos e das alegações feitas pela CFTC, a Commodities Futures Trading Commission norte-americana, o órgão regulador que está abrindo uma investigação civil contra ele e contra a Binance, dizendo e explicando o absurdo de todas as alegações. Aqui no site da Binance tem todo o resumo da defesa do CZ, muito interessante. Enfim, empresas criptográficas em Hong Kong recebem um impulso enquanto reguladores organizam uma reunião com banqueiros. Segundo as autoridades de Hong Kong, é preciso estreitar as relações entre empresas de criptomoedas e banqueiros na tentativa de facilitar a interação entre criptoativos e moedas fiat soberanas, que os Estados Unidos da América estão bloqueando, por assim dizer. E é por isso que Hong Kong está se transformando num grande polo
de criptoativos. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a Rússia diz ter testado mísseis supersônicos no mar do Japão. Moscou testou mísseis antinavios no mar do Japão supersônicos, segundo o Ministério da Defesa russo, nessa terça-feira. E a campanha de pressão dos Estados Unidos sobre a ampla reforma do Poder Judiciário que o Netanyahu estava tentando fazer em Israel acabou surtindo efeito. O Netanyahu, conhecido carinhosamente pelos israelitas como Bibi, acabou recuando da sua tentativa de reformar o Poder Judiciário e enfraquecê-lo, já que o Biden e sua assessoria bombardearam o governo israelense com advertências de que a imagem do país como a única democracia do Oriente Médio estava em jogo. E a Alemanha entregou com sucesso 18 tanques Leopard na fronteira com a Ucrânia, que os recebeu. O ministro da Defesa Boris Pistorius afirmou que esses veículos são indispensáveis para a defesa ucraniana nessa guerra contra a Rússia. Gente, a BTC aqui no intraday tá acumulando, tá formando aquela reguinha. Quando isso acontece é porque vem uma ampla movimentação para cima ou para baixo. Provavelmente para cima, porque agora, depois de estressar a base dessa cunha triangular, a gente tem que estressar a upper desse triângulo. Então, deve buscar 27.600, 27.800, ficar pipocando aqui. Deve demorar uns 2 ou 3 candles no diário ainda para iniciar uma explosão ascendente. Então segue a acumulação da nossa onda 2 no diário. Daqui a pouco eu volto com XRP, ADA, Atom, Polkadot Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.